Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso Capacitar, essa aula que eu fiquei de gravar, algumas reflexões para vocês acerca do tema da redenção. E eu queria começar essa aula sobre a redenção falando justamente sobre a definição de redenção, O que é redenção? Redenção, a palavra, o seu significado tem a ver com resgate, ser redimido, ser liberto, ser adquirido de novo, ser tirado do poder alheio. Isso é redenção, Então, quando eu liberto alguém ou alguma coisa, eu estou fazendo a redenção dessa pessoa. Quando eu resgato alguém, eu estou fazendo a redenção, eu estou redimindo essa pessoa, Eu estou libertando essa pessoa. E foi isso justamente que Deus fez conosco. O Senhor, Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele nos tirou do poder alheio do inimigo. Ele nos adquiriu de novo. A redenção é o resgate de pecadores que estão escravizados pelo pecado. A redenção é o resgate de pessoas que estavam condenadas ao inferno, da criação condenada, A natureza humana, toda a humanidade, na verdade, estava condenada desde que o pecado entrou no mundo. Lá em Gênesis capítulo 2, quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Eles são separados de Deus, como já registra Paulo, lá em Romanos 6, 23, que o pecado, o salário do pecado é a morte, Adão e Eva pecaram e tornaram-se merecedores de punição e separação eterna de Deus. Não só eles, mas toda a humanidade se tornou pecadora ali no ato daquela desobediência, daquela infração aos planos de Deus, aos desígnios, aos propósitos do Senhor. Alguns dizem que foi o primeiro pecado, Mas não foi. Lembrem-se que o primeiro pecado foi o pecado de Satanás, que se rebela contra Deus por conta do pecado do orgulho, Na verdade, o primeiro pecado aconteceu entre os anjos. E o segundo pecado na história, da criação acontece ali com Adão e Eva. O pecado da desobediência, Quando a serpente, Satanás, consegue levá-los, enganá-los, seduzi-los a desobedecerem às ordens de Deus. E o pecado, ele é um trabalho, E todo pecado, todo trabalho tem um salário. Por isso que o salário do pecado é a morte. Nós fomos designados para a morte. Mas o Senhor Deus, ele traça um plano de redenção, um plano de regeneração, para nos libertar. A libertação, do pecado, ela nos é assegurada com base no preço do resgate que foi pago por Jesus Cristo na cruz. Efésios 1, 7 a 8. Diz o seguinte: vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, Efésios 1, de 7 a 8. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus!
que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Gente, esse plano secreto de Deus, né, é o nosso plano de redenção. É o nosso plano de regeneração, né? A regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. É lá a história de Nicodemos, né? Quando Nicodemos pergunta, mas como que alguém pode nascer de novo? E Jesus diz, né? É necessário, não é possível somente experimentar-se o nascimento da água, mas precisa, porque esse é o nascimento humano, né? Esse é o nascimento da nossa humanidade. Mas aquele que não nascer da água e do Espírito não pode experimentar o reino de Deus. Nós precisamos ter o nascimento espiritual, né? Fomos libertados, fomos resgatados, ganhamos nova vida, saímos da morte espiritual para a vida espiritual. Esse é o plano de resgate de Deus. É um plano de nos tirar da nossa condenação, da morte que nos destinou ao inferno pela eternidade e nos dar vida, nova vida em Cristo. Que vida é essa? Vida espiritual, né? Então, quando a gente usar a expressão de vida espiritual, ouvimos tanto, né? E pedimos tanto, queria pedir oração pela minha vida espiritual, queria o fortalecimento da minha vida espiritual. Lembra disso. A sua vida espiritual foi uma vida comprada a preço de sangue, que te tirou da situação de morte espiritual. Você estava morta. Você era uma pessoa morta. E Deus lhe dá nova vida, vida espiritual, através do sacrifício de Cristo Jesus, né? E a gente precisa da redenção para quê? Para ter vida, né? E é interessante quando Gruden comenta aqui na apostila que a redenção é um ato secreto de Deus, e Paulo também aqui na carta aos Efésios diz isso, né? Deus em sua sabedoria e entendimento fez o que havia resolvido, Deus tinha um plano e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar através de Cristo Jesus. Então Deus tinha um plano, Deus tem um plano, né, de salvação em Cristo Jesus. Tem uma música do Projeto Sola, talvez alguns de vocês conheçam. O nome da música é Redenção e ela retrata justamente conhecimentos da doutrina da redenção. Aliás, eu sugiro que vocês ouçam as músicas do Projeto Sola. Sola com S, S-O-L-A. Sola de sola graça, né? Sola gratia, né? Somente a graça, das 5 solas de Lutero, né? Os 5 somente, sola que significa somente, só pela graça. E essa música do Projeto Sola, chamada Redenção, né? As músicas deles refletem muito bem a teologia. Quem gostou do nosso curso vai conseguir ouvir as músicas e perceber os ensinamentos, né, da doutrina bíblica muito bem trabalhada nas músicas deles. Então diz assim a música: vivo, hoje estou aqui, porque ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. A gente já podia parar aqui, nessa primeira parte da música, né? Primeiro, eu estou vivo, eu tenho vida espiritual. Hoje estou aqui, porque ele decidiu me amar. Eu hoje estou aqui, irmãos, única e exclusivamente por uma decisão de Deus, não é minha, não foi minha, foi dele, né? Deus decidiu me amar
E por conta disso, por conta dessa decisão, por conta desse plano, eu posso livre andar, né? Eu falei aqui que redenção também é sinônimo de libertação. Então, quando eu experimento a redenção, eu me torno livre. Então, eu tenho vida, eu estou livre. Por quê? Por uma decisão de Deus. Uma decisão única e exclusivamente de Deus, né? O seu sangue sobre mim, porque o plano, né, o preço foi um preço de sangue. O seu sangue sobre mim me comprou, né? Ó, tirado do poder alheio, adquirido de novo. O sangue de Cristo me comprou, me restaurou, ou seja, me regenerou, sem culpa. Então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer, lembra que nós estávamos mortos, estávamos destinados à morte? Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Essa música, ela é linda demais, né? E aí ele vai continuar repetindo e vai cantar depois. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. É isso que nós temos que fazer, querido. Aquele que experimentou a redenção se torna um adorador. O plano de Deus de redenção é nos tirar da morte espiritual para a vida espiritual, para nos tornarmos adoradores, semelhantes a Cristo, discípulos semelhantes a Jesus, que comprados por sangue, tornam-se adoradores do Reino. Jesus Cristo, Rei dos Reis, me trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos outorgou. Então, esse é o quadro, né, da redenção, é o quadro pintado da redenção. A redenção, a regeneração como um ato secreto de Deus, através do qual ele nos concede vida espiritual, né? E que hoje muitas vezes nós chamamos de nascer de novo, né? Como na história lá de Nicodemos. E aí o Grudem, ele destaca quatro verdades, né? Primeiro, que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, né? Enquanto redenção eu tenho como resgate, regeneração é dar nova vida. Regeneração é recuperar, é renascer, é o nascer de novo. Então, Deus ele tem um plano de redenção e de regeneração, onde ele me resgata, mas ele não só me resgata, sabe? Não é tirar é que todos os exemplos são tão fracos, né? Mas um exemplo assim muito chulo, né? Seria como tirar um cachorro que está ferido, quase morrendo na rua, trazer ele para casa, resgatá-lo ali daquele lugar, daquela condição, limpá-lo, curar as feridas e trazê-lo para dentro de casa. Mas esse é um exemplo muito fraco, né? Talvez se eu trocar o cachorro pela criança, por uma criança, imagina uma criança de rua, órfã, jogada, machucada, à beira da morte, né? Semi-morto, numa calçada, embaixo de uma marquise. Eu vou lá e eu resgato a criança, eu cuido dela e eu
trago ela para minha casa e eu dou um lar para ela, eu dou uma família para ela, eu dou uma nova vida. É como se essa criança verdadeiramente nascesse de novo. Ainda não é um exemplo perfeito, mas eu acho que ele se aproxima mais. Perceberam a diferença? A redenção é o resgate, é tirar, é quando Deus nos tira das garras de Satanás, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então Deus vai lá e nos tira. E a regeneração é quando ele nos dá nova vida, quando ele nos regenera, quando ele nos faz nascer de novo, né? É um processo de recuperação após a redenção. E aí ele vai dizer o seguinte, que a regeneração, esse processo de dar nova vida é uma obra exclusivamente de Deus. João 1, 12 e 13. Porque alguns creram nele e o receberam. A estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais. Não foi por meio natural. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, é um ato de Deus. Deus nos adota como filhos. Ele nos torna filhos de Deus. A natureza exata da regeneração é um mistério para nós, né? João 3, 8, que diz assim: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Deus promove a regeneração na nossa vida de uma forma que nós não conseguimos entender perfeitamente, né? Não temos condições de compreender, mas um dia conheceremos plenamente como também somos conhecidos. Essa é a verdade, e é o que João está dizendo aqui, né? Imagina um vento, né? Que você não consegue. O vento ele vai soprando, você olha para as árvores e você vê por onde ele está passando, né? Você ouve o barulho do vento, mas você não sabe de onde ele está vindo, né? Para onde ele vai, ele passa. Então, assim é o processo de regeneração, a natureza da regeneração na nossa vida. Ela acontece por obra e graça de Deus, né? E aí tem uma outra parte que o Gruden fala também, quando ele diz que a regeneração vem antes da fé salvífica. Fé salvífica é a fé para a salvação, né? É a fé para a salvação. Então ele diz assim: regeneração é o ato de Deus despertar a vida espiritual dentro de nós, trazendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual, ok? Essa é a obra de Deus que nos dá a capacidade para responder com fé. Então, ele move o nosso coração e nós respondemos com fé. A fé para a salvação, a fé salvífica, começa em Deus e nós respondemos. Isso acontece quase que simultaneamente, mas eu preciso entender o seguinte: se Deus não despertar a vida espiritual em mim, eu não tenho condição de responder com fé. Deus chama e eu respondo. Essa é a ordem. Deus chama e eu respondo. E mesmo quando clamamos por Ele, clamamos porque Ele está nos chamando. Então, a obra da regeneração começa em Deus. E a partir daí é que vem a fé com a qual nós respondemos. A nossa fé é uma resposta para a salvação. É uma resposta para a regeneração, né?
Vamos continuar. E o quarto ponto, então o primeiro ponto, a regeneração é uma obra exclusivamente de Deus. O segundo ponto é um mistério. Nós não conseguimos compreender completamente. E o exemplo que João nos dá é o exemplo do vento. Terceiro ponto, ela vem antes da fé salvífica. A minha fé é uma resposta à salvação de Deus. Quarto ponto, a regeneração genuína deve produzir resultados na vida. Aí agora a gente vai para 1 João 3,9, né? É o mesmo João, só que agora lá na carta, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João 3,9, que diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Aqui a gente não está falando de pecado, de cometer pecado, mas do pecado contínuo, né? Aquele pecado contínuo que eu tinha antes de ser regenerada. Então, o que Gruden está dizendo aqui? Que a regeneração genuína precisa produzir resultados na vida, né? Então, eu era plenamente pecadora, né? E experimento a obra da regeneração, da redenção, experimento o plano de redenção de Deus através da obra de regeneração que Ele faz na minha vida, respondo com a fé salvífica. Isso precisa produzir mudança na minha vida. Eu que antes corria para o pecado, agora eu corro do pecado. Eu fujo do pecado. Eu vou cometer pecados. Eu vou continuar pecando. Mas os meus pecados agora vão ser pontuais. E mais, o meu pecado vai gerar uma tristeza profunda que vai me levar ao arrependimento, que é um ponto que a gente vai tocar já nele, né? Quando a gente chega no ponto do arrependimento à fé. Isso tudo que a gente está falando é um processo de conversão, fé e arrependimento. Vocês estão conseguindo entender a sequência que começa com o plano de redenção, plano de resgate de Deus, processo de regeneração, quando Deus me desperta a vida espiritual dentro de mim, eu respondo com fé salvífica e experimento arrependimento, né? Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Gente, isso tudo acontece assim, ó, puf, entendeu? Deus me chama, eu respondo, eu me arrependo, né? E ele brota fé no meu coração, eu me arrependo. Isso tudo é o quê? É o nosso processo de conversão, né? E aí no processo de conversão, a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Que primeiro, só o conhecimento não basta. Só o conhecimento não salva. E aí você há de concordar comigo que há muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem o Evangelho, que conhecem o plano de salvação, mas não se renderam a Cristo. Porque não é só o mero conhecimento. Passa pelo conhecimento, né? Como ouvirão, se não houver quem pregue. Então, se eu não conheço o nome de Jesus, se eu não conheço a história de Jesus, o plano de salvação, se eu não conheço, se eu não sou levada a conhecer o Evangelho, eu não consigo experimentar salvação, né? Temos tido histórias, relatos, testemunhos, né? Na igreja perseguida, de pessoas que sonham com Jesus, que sonham com pessoas que falam de Jesus. Conhecimento.
conhecimento. E muitas vezes, através desse sonho, essas pessoas começam a correr atrás. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Sabe? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu preciso saber quem é Jesus para ser salvo. Então, muitos testemunhos de pessoas que sonham com Jesus, de que ouvem uma voz falando de Jesus, e aí elas começam a procurar quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus. E aí, ao se encontrar com algum cristão no momento da sua vida, quando o cristão começa a falar de Jesus, elas entendem: esse é o Jesus que apareceu no meu sonho. Esse é o Jesus que eu ouvi o nome dele, né? É lindo, gente, isso é emocionante, porque aqui nós temos tanto acesso ao Evangelho que às vezes fica difícil de pensar nisso, né? Mas é interessante pensar o seguinte, percebam, Deus nos deu o privilégio de pregar o Evangelho, né? Esse privilégio não foi dado para os anjos, foi dado para a gente, né? Eu tinha uma professora que dizia: Deus podia botar uma grande televisão no céu e passar o filme da história da redenção, o filme de Jesus, né? Mas ele nos deu o privilégio. Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O evangelho precisa ser pregado para que o plano de salvação aconteça, né? Para que o plano da redenção se complete. Então, mesmo uma pessoa que sonha com Jesus, ela precisa de alguém que fale de Jesus, que conte a história, que fale quem foi Jesus, o que ele fez e o que ela precisa fazer. E aí ela pode experimentar a verdadeira conversão. Então, não é mero conhecimento, é conhecimento com derramamento do Espírito Santo na vida da pessoa, com o chamado, Deus chamando para si, né, chamando para a salvação. Conhecimento e aprovação não são suficientes, né? Como a gente fala, não é só concordar. Eu concordo, é Jesus, eu concordo, né? Tem que haver esse processo de transformação, de mudança, né? Quantas pessoas que a gente conhecem que não experimentaram conversão, né? Foram convencidos, né, de que a história de Jesus é uma boa história, verdadeira, mas eles não experimentaram a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Preciso depender de Jesus para me salvar. Então, realmente, preciso da ação do Senhor Jesus e do Espírito Santo na minha vida. E a fé deve aumentar à medida que o nosso conhecimento aumenta. Essa questão do conhecimento é muito interessante, né? Porque eu preciso do conhecimento, mas não é só o conhecimento. Ao mesmo tempo, não tem como eu ter conhecimento e a minha fé não aumentar, né? É ação, porque não é só palavra, gente, né? É ação do Espírito Santo na nossa vida, que me leva a ler a Bíblia, a conhecer, a estudar, a entender, a crer e a minha fé aumentar. Porque eu posso ler, conhecer, com certeza você conhece pessoas assim, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas como não passaram pelo processo de regeneração, de conversão, de fé e arrependimento, não conseguem ter a sua fé ampliada, não conseguem ter a sua fé aumentada, baseado naquilo que passam a conhecer. Então, essa relação, né, da fé com o conhecimento é algo que a gente precisa pensar um pouquinho mais para que nós mesmos não caiamos no erro de um conhecimento frio, vazio, sem ação do Espírito Santo
na nossa vida, né? O Gruden dá um exemplo aqui com aquele texto de João 3,2, quando diz assim, Nicodemos mesmo, né? Quando ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas isso somente não significa que Nicodemos tinha fé salvífica, porque ele ainda tinha de depositar sua confiança em Cristo para receber a salvação. Ele ainda tinha que crer em Cristo. Então, eu posso saber, olha só o raciocínio correto de Nicodemos, né? Rabi, né, que quer dizer mestre, nós sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque esses milagres que o Senhor faz, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Olha quanto conhecimento Nicodemos tinha. Isso significa salvação? Não, não significa salvação. Não significa que esse acreditar, Nicodemos acreditou, mas ele não estava crendo para a salvação. Percebe a diferença? Crer para a salvação, ter fé para ser salvo. Eu posso saber que Jesus era um mestre, que tudo que ele fazia estava correto, mas eu não depositei a minha fé nele para ser salvo. Essa é a grande diferença. E aí nós temos muita gente por aí dizendo, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei disso, eu sei, eu até creio, mas eu ainda não tenho fé salvífica para depositar a minha vida e ser salvo por ele. Difícil isso, né, gente? Difícil, tinha que ter um teólogo aqui dando aula disso pra gente. Espero que vocês tenham oportunidade de aprofundar isso, né? Na apostila, no livro, com algum outro material. Ele diz assim, podemos definir fé salvífica da seguinte maneira, fé salvífica é a confiança em Jesus Cristo como uma pessoa viva, visando o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Então, fé salvífica é quando eu confio a minha vida em Jesus, sabendo que Ele está vivo e que só nele eu posso ter o perdão dos meus pecados e desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é, continuando ainda sobre arrependimento e fé, né? Ou fé e arrependimento, se fé salvífica é essa confiança que eu tenho em Jesus Cristo, somente nele, né? Para ser salvo, para ter o perdão dos meus pecados e a vida eterna, o arrependimento é a tristeza profunda que eu sinto por causa do pecado, né? E renunciar, me comprometer de abandonar o pecado e prosseguir obedecendo a Deus, a Cristo. Não mais continuar pecando, né? Pecar habitualmente, mas eu peco e eu sinto tristeza pelo pecado, né? Preocupa-me o fato de perceber que o entristecimento pelo pecado parece estar diminuindo. Eu tenho essa impressão, não sei o que vocês pensam sobre isso. Lembro de uma vez que eu cometi um pecado, nada ligado à área sexual, porque quando a gente fala de pecado, a gente logo pensa em pecado sexual, né? Pecado grave é pecado sexual, nada ligado à área sexual, casamento, nada ligado a isso, mas uma decisão que eu fiz e que foi um pecado, né? Envolveu uma ocultação da verdade, né? Não foi uma mentira premeditada,
mas acabou virando, né? Irmãos, quando eu caí, né, quando eu percebi o que eu tinha feito, eu lembro que a minha tristeza foi tão grande, choro. Eu chorava, sabe? E aquilo me marcou profundamente. Era uma tristeza que doía, sabe? Por ter envergonhado o nome de Jesus, por ter manchado o nome de Jesus. Mesmo que ninguém viesse a saber, né? Até teve uma pessoa que ficou sabendo, e aí isso me deu mais tristeza ainda, né? De envolver uma outra pessoa, um outro irmão na fé nisso. Mas eu me lembro do choro. E às vezes eu paro para pensar que faz muito tempo que eu não choro por conta dos meus pecados. E eu continuo pecadora, né? Nós precisamos voltar a experimentar profunda tristeza pelos nossos pecados. Não sei você, mas eu te desafio a pensar, quando você pede perdão por um pecado a Deus, você percebe essa profunda tristeza? Existe sim aquela tristeza do momento da conversão, do arrependimento, né? Mas eu estou falando aqui dos nossos pecados que nós cometemos no dia a dia, né? Um pensamento, uma fala, um ato, e que muitas vezes eu tenho a impressão de que a gente está perdendo essa tristeza. Então talvez esteja na hora de voltarmos a nos entristecer mais pelos nossos pecados. Até porque isso vai fazer com que eles diminuam ainda mais, né? Então nós precisamos ter entendimento intelectual de que o pecado é um erro contra Deus. Aprovação emocional dos ensinos das Escrituras concernentes ao pecado. Então, o que a Bíblia diz que é pecado, não tem outro nome, né? E a decisão pessoal de nos afastarmos do pecado, né? Precisamos ter isso, entendimento, aprovação da Escritura e decisão de me voltar contra o pecado, de me afastar do pecado, né? Interessante que tanto a fé quanto o arrependimento continuam pela vida toda, né? Eles não param. Eu não paro de ter fé, né? Eu vou seguir até o meu último dia com fé. Não vou precisar. Só não vou precisar de fé na eternidade, né? Porque fé é certeza das coisas que se esperam, né? E lá não mais esperarei, né? E nem arrependimento, porque lá não haverá pecado. Então, enquanto houver vida aqui, eu vou ter essa dupla caminhando comigo, né? Fé e arrependimento. Fé para caminhar, para crer, para continuar a jornada em Cristo Jesus. E arrependimento sempre que eu cometer um pecado, né? Da mesma forma como parece óbvio, né? Mas a gente tem que falar, como eles nos seguem até o final da vida, eles não se limitam ao início da vida cristã, porque parece que o novo crente, ele tem fé para dar e vender, né? Se arrepende toda hora dos pecados cometidos, tá ali aflorado, mas parece que com o tempo a gente vai se acostumando a não depender tanto da fé e a não experimentar mais tanto a tristeza pelo pecado, né, que é o arrependimento. Então, arrependimento e fé nos acompanham do início da vida cristã até o final da vida cristã. Não da vida cristã, né, mas da vida terrena. Então, deixa eu reformular aqui. Arrependimento e fé nos acompanham desde o início da nossa vida cristã, da nossa conversão, do nosso processo de regeneração em Cristo Jesus, até o final da nossa vida terrena, ok? Ficou melhor assim, né? São atitudes do coração que continuam por toda a nossa vida como cristãos. Então,
que eles estejam sempre presentes, né? Sempre presentes no nosso dia a dia. Eu acho que é disso que a gente precisa. Santificação. Vamos falar um pouquinho desse processo de santificação? Deixa eu só me posicionar aqui na apostila. O que é santificação, né? O processo de santificação é aquele processo através do qual nós vamos nos tornando cada dia mais semelhante a Jesus. Cada dia mais santos, né? Cada dia mais separados para Cristo, né? Essa é a ideia de santificação, de santo, né? É de separado. Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és totalmente separado do pecado, né? Tu és único. Então, o processo de santificação é quando eu vou me separando cada dia mais do pecado, né? E me aproximando cada dia mais da semelhança de Deus, né? E é interessante, ele faz aqui na apostila uma comparação, né? Ele traz a justificação e a santificação, né? Então, vamos lembrar aqui, a conversão, isso está lá na nossa, não está aqui no Grudem não, estou lembrando aqui da nossa apostila de discipulado, né? A nossa apostila inicial lá do discipulado, quando ele fala do processo de conversão, de salvação em Cristo Jesus, né? Que começa com a conversão, né? Isso tudo que nós falamos aqui, né? A regeneração, passa pelo processo de justificação, eu sou justificado em Cristo Jesus, que é um ato, né, uma obra de Deus, né? E depois, pelo processo de santificação, que aí já não é mais um ato, mas é ato contínuo, né? O processo de santificação é uma linha que vai acontecendo gradativamente na minha vida cristã, depois da conversão, até o final, que já é a glorificação, né? Quando eu termino a minha vida terrena, e então eu estou plenamente em Cristo Jesus na eternidade com Ele, né? Sem a presença do pecado, sem arrependimento e sem fé. E aí ele faz uma comparação aqui do processo de justificação e de santificação. Lembra? Tá tudo dentro da linha da salvação. Conversão, justificação, santificação e glorificação. Mas aí ele faz uma comparação. A justificação, gente, é um processo legal. Quando o juiz, lembra do juiz que bate o martelo? Então, assim, salvo, né? Pensa nisso. Tem a ver com essa questão do bater o martelo, sabe? Da lei. Jesus diz que eu estou justificada. Ele é o nosso advogado que bate e diz: Miriam, justificada. Justificada pela fé, justificada pela graça em Cristo Jesus, ok? Então é quando ele põe o carimbo de justa, né? Não de justa no sentido de ser justa, mas de justificado, né? Foi justificado, experimentou a justiça de Deus. E aí eu não seria capaz de experimentar a justiça de Deus. Mas sabe por que eu sou justificada? Porque quando chega na hora que eu estou diante do Pai, Jesus vem e toma o meu lugar. Ele toma o meu lugar. Porque lá na cruz ele tomou os meus pecados. Derramou o seu sangue. Para quê? Sem remissão sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há justificação. Queridos, quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, ele estava fazendo o quê? Ele estava pagando preço. Lembra que o pecado tem um preço? O salário do pecado é a morte.
mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lá na cruz, ele carimbou, justificada. Justificada. Isso acontece uma vez, de uma vez por todas. Por isso que, uma vez salvo, salvo para sempre, porque ninguém consegue tirar esse carimbo que Jesus faz com seu próprio sangue, né, de que eu fui justificada. É uma obra inteiramente de Deus. Só Ele pode dizer que eu fui justificada. É algo perfeito, é uma obra perfeita nessa vida. Aqui eu estou justificada. Hoje eu estou justificada. E é a mesma obra em todos os cristãos. Todo mundo recebe o mesmo selo, o mesmo sangue foi derramado por mim e por você, por aqueles que ainda serão salvos, pelos nossos irmãos lá na Ucrânia, pelos nossos irmãos na Rússia, pelos nossos irmãos na China, na aldeia Cunanã. É o mesmo carimbo, é o mesmo selo. Justificados. Eu recebi o mesmo selo de justificado que Paulo recebeu, que você recebeu. Que o maior pecador, se podemos dizer assim, humanamente falando, ao se converter, recebeu. Isso é justificação. E a santificação? Enquanto a justificação é um processo legal, a justificação é uma condição interna da minha vida, né? Mas lembre-se de uma coisa, a justificação não é uma obra sua. Você coopera, perdão, a santificação não é uma obra sua. Você coopera com ela. Então, a gente diz que a justificação é pela graça, a salvação é pela graça, tudo é pela graça, né? A glorificação vai ser pela graça, a santificação também é pela graça, queridos. É pela graça que Deus nos ajuda na nossa caminhada, que Ele vai nos perdoando e nos ensinando. A graça de Deus nos ensina, diz Paulo a Tito, se eu não me engano, Tito 2,17. A graça de Cristo nos ensina, ela nos regenera, ela é regeneradora das nossas ações. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gente, é interessante, né? A gente troca de Bíblia e perde os textos. Aqui, 2,12, não é 2,17 não, Tito 2,12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Quem é que nos ensina a deixar as paixões mundanas e a descrença? A graça. A graça nos ensina. Então, é uma condição interna que acontece dentro de nós, né? O Espírito Santo vai promovendo essa mudança, esse processo de santificação, mas nós somos participantes, coparticipantes disso, ok? Ela continua por toda a vida. Eu preferia usar, ao invés de continua por toda a vida, eu diria que ela é contínua por toda a vida, né? Ela vai sempre, sempre. O processo de santificação tem que ocorrer diariamente, né? Nós cooperamos com ela, ela não é perfeita aqui, então só alcançaremos a medida da estatura completa de Cristo na eternidade, mas aqui vamos crescendo de graça em graça, mas só alcançaremos a plena semelhança com Cristo na eternidade. E acontece mais em uns do que em outros. Uns vão experimentar maior santificação do que outros. Por quê?
uns estão mais buscando mais a palavra, ó, a questão do conhecimento, do entendimento, da fé que cresce, né? Então, na busca pela palavra, eles vão se santificando, porque vão descobrindo os processos pecaminosos e vão aniquilando esses processos das suas vidas, vão, à medida que a luz bate, eles enxergam melhor o pecado, então, opa, isso aqui não agrada a Deus, então eu vou me afastar, né? Buscam mais a Deus, né, do que outros, estão mais vivos espiritualmente do que outros. Alguns parecem estar adormecidos, né, na fé. Então, essa é a diferença, percebem, da santificação e da justificação? A justificação é um processo legal. A santificação é uma condição interior, interna. Uma transformação interna. A justificação, né, é uma transformação de um ato. Eu passo de condenada a absolvida, né? Por isso não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ela acontece de uma vez, a justificação, enquanto a santificação é contínua por toda a minha vida cristã. A justificação, né, é uma obra inteiramente de Deus, só Ele pode me justificar. A santificação, eu participo com Ele, ação do Espírito Santo na minha vida, me incomodando, mas há decisões que eu preciso fazer, né? Eu dou os passos, o Espírito Santo me incomoda e eu dou os passos. Ele me fortalece, né? A justificação é perfeita aqui, eu já estou justificada, né? A santificação não é perfeita aqui, só será perfeita quando eu alcançar a glorificação, né? A eternidade em Cristo Jesus. E a justificação é a mesma em todos os cristãos, mas a santificação, né? Por quê? É o mesmo selo para todos. A santificação não. Ela acontece mais em uns do que em outros. Ela é maior em uns do que em outros, né? Então, precisamos estar atentos para esse processo da salvação, né? Tudo isso que a gente falou, na verdade, é o nosso processo de salvação em Cristo Jesus. A obra da redenção. Agora, uma parte lá da música do Projeto Sola, que eu não sei se eu destaquei, né? Quando ele fala assim: o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, nele. A vida em Cristo, né? A nossa união com Cristo, né? Gruden diz assim: todo aspecto do relacionamento de Deus com os salvos está, de certo modo, ligado ao nosso relacionamento com Cristo, né? Tudo ocorreu e ocorre em união com Cristo, né? Nós estamos em Cristo, nós vivemos em Cristo, no plano eterno de Deus, né? Durante a vida de Cristo na terra e durante a nossa vida hoje. Então vamos lá, no plano eterno de Deus, né? A Bíblia diz lá em Efésios 1:4 que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo. Ele já tinha o plano da redenção, porque Deus tudo sabe, gente. Deus não criou o mundo para ser destruído, mas Ele sabia que o pecado entraria, porque Ele sabe, Deus sabe de tudo. Então, antes mesmo, até porque para Deus não há antes e depois, né? Deus é o tempo, Ele está fora do tempo. Então, o plano sempre existiu. Deus não traçou um plano, sabe? Quando Satanás caiu
Quando Lúcifer caiu do céu, Deus não traçou um plano. Ele já tinha um plano. E o plano dele sempre se chamou amor. Ele criou em amor, ele nos corrigiu em amor e ele nos salvou em amor. Esse é o plano de Deus, é um plano de amor. Então, essa ideia da eternidade, né? De vivermos em Cristo e de termos sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, dá essa ideia de eternidade do plano de Deus para nós. Essa questão do em Cristo, né? Da nossa união com Cristo, também ele se destaca na nossa vida hoje, né? Nós morremos e ressuscitamos em Cristo, temos nova vida em Cristo, todos os nossos atos podem ser realizados em Cristo, todos os cristãos formam juntos um único corpo em Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Sabe por quê? Pensa comigo aqui, olha. Todos os nossos atos podem ser realizados em Cristo. Tudo que você faz pode ser realizado em Cristo. Lembra da aula sobre oração, quando eu falei sobre o em nome de Jesus? Que na verdade essa expressão em nome de Jesus significa com a autorização de Jesus. Então, as coisas que nós fazemos na igreja, em casa, tudo a gente precisa levar em conta que nós estamos fazendo em Cristo. Se é algo difícil, é em Cristo e Ele vai fazer, né? Se é algo fácil, é em Cristo. Se é dolorido, é em Cristo. Se é leve, é em Cristo. Se precisa de fé, é em Cristo. Se não precisa de fé, é em Cristo. Todos os nossos atos. Então, na hora de eu fazer, sabe, um plano para minha célula, um plano para minha igreja, eu estou fazendo aquilo em Cristo. Um plano para o meu trabalho é em Cristo. É na fé que Cristo me dá. Todos os cristãos juntos formam um único corpo em Cristo. E isso precisa ser cada dia mais real na nossa vida. Eu preciso entender que o meu irmão faz parte do corpo de Cristo. Eu preciso entender que quando eu falo mal dele, eu estou falando mal do corpo. Eu preciso entender que quando eu sou falsa, eu estou sendo falsa com o corpo de Cristo. Eu preciso entender que quando eu machuco alguém, eu estou machucando como o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que está machucando. Então, a minha conscientização de que eu faço parte do único corpo de Cristo, que é a igreja, eu preciso parar para pensar o que eu tenho falado da igreja. Ao mesmo tempo, eu preciso pensar como eu tenho orado pela igreja, como eu tenho sido igreja. São coisas que a gente tem que parar para pensar, né? Queridos, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, né? E se eu puder destacar algo dessa aula, eu acho que eu destacaria principalmente essa linha do plano, né? Há um plano de redenção, há um processo de regeneração, há um momento de justificação, há um processo de santificação até chegarmos à glorificação. E desde o momento da nossa regeneração, né, para nós, quando Cristo
desperta a vida espiritual em nós, nós estamos vivendo em Cristo. Entretanto, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, muito antes de eu nascer, muito antes de qualquer ser humano existir. Deus me escolheu em Cristo. Isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Isso precisa mudar a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes. Isso precisa mudar tudo. A minha fé muda. A minha fé diante da enfermidade muda. A minha fé diante das riquezas, ela muda. A minha fé quando falta tudo muda. E a minha fé quando eu tenho abastança muda, né? Porque eu estou vivendo, mas não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu em Cristo e Ele em mim. É assim que nós precisamos viver. Que Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço e até a próxima aula.